Vamos ver o vídeo Por que The Walking Dead ficou ruim, do canal Mateus 505. 505 tem uma música do Arctic Monkeys. I go back to 505 in my imagination. Eu canto muito. Mas enfim, eu nunca assisti The Walking Dead, mas eu assisti The Walking Dead. Passava na Band, e aí de vez em quando eu via alguns EPs. Mas eu acho que eu vi mais EP mesmo de quando aquele cara aparece, Comendador. Eu acho que era Comendador. E daí ele tinha uma filha, aí a filha dele tinha virado zumbi. Aí ele queria fazer a filha dele voltar a ser zumbi, só que aí ele era mó radical. Aí a Michonne mata a filha dele. E eu tô dando spoiler, né? Governador, isso, governador. E eu vi mais isso, assim, sabe? Quando passava na Band, mas era aquilo. Às vezes eu via, às vezes eu perdia, mas sei um pouco aí da história. Eu nunca acompanhei certinho, mas eu conheço. Mas é isso, você que tá no YouTube, deixa o like, se inscreve e seja membro, R$2,99. E me segue nas redes sociais, é Katia Flávia, me segue lá. E seja membro mesmo, tá? É R$2,99 e me ajuda a continuar postando react, porque os meus react fica tudo desmonetizado. Então seja membro. E é isso, bora. Se você clicou nesse vídeo, você já deve ter gostado ou pelo menos assistido The Walking Dead em algum momento da sua vida. E eu queria te fazer uma pergunta e quero que você responda honestamente. Você sabia que a série acabou ano passado? Eu só fiquei sabendo esse ano. A série que costumava ser minha favorita acabou... Eu acho que eu soube, porque eu vi em algum lugar que ia ter séries derivadas. Ia, tipo, ter uma só do cara que era o protagonista, ia ter uma do Daryl, sei lá, ia ter séries derivadas. É, acabou e não acabou, né? Porque a história continuou derivada. Sendo reduzida àquela série que passava no background da minha vida enquanto eu fazia minhas coisas de idiota. E acredito que foi assim pra muita gente. Difícil pensar que em 2014 ela carregava o título de fenômeno da TV mundial. O primeiro episódio da 5ª temporada teve 22 milhões de espectadores. Caramba. E 8 anos depois, o último episódio teve impressionantes 2 milhões de espectadores. Esse é o triste resultado de 22 foi pra 2. 20 milhões de pessoas pararam de se importar. De uma série repleta de péssimas decisões e que durou muito mais do que deveria, saturando sua história e matando sua reputação. Hoje veremos o que deu errado com... Nossa, pera. Caralho, o Velocipastor era melhor, tá? Meu Deus, e eu nem sei que personagens são esses. Hoje veremos o que deu errado com The Walking Dead. Porque assim como o Império Romano, mais impressionante que sua ascensão, só a sua queda. Porque precisa de muito esforço pra cair tanto assim. Nossa, feio. Rápida observação, eu tô falando da série e apenas dela. Eu não vou falar de spin-off, não vou falar dos jogos, que tem história própria. E os gibis eu vou citar, mas apenas como comparação com o material original. Porque a série não é uma adaptação tão fiel assim. Ela tem os mesmos personagens e as mesmas histórias, mas a execução é bem diferente. Vou tentar ser o mais linear possível nesse vídeo, e para isso precisamos começar bem no começo. Na verdade, antes do começo. Eu sou uma boa pessoa pra falar sobre isso porque eu acompanhei a série logo na 2ª temporada. E eu era fã. Na verdade, não só da série, eu era muito fã de zumbis na infância. Eu era uma criança esquisita. E na minha opinião, ela só... Pior que zumbi fez muito sucesso. Quando The Walking Dead tava passando, eu ainda tava na escola. Eu tinha um professor de artes que ele era muito foda. Acho que ele é muito foda ainda, porque eu acho que ele ainda tá vivo, mas enfim. E ele entendia muito de cinema no geral. Ele era formado, tipo, numa faculdade muito boa e tal. E uma hora ele falou que os zumbis estavam, tipo, acabando. Porque já tinha muito zumbi. Tinha zumbi até em desenho da Barbie. Que um dia ele ligou a televisão e que até, tipo, ervilha da Barbie tinha virado zumbi. E que, tipo, quando isso acontece, daqui a um tempo não ia ter mais, tá ligado? Porque tava, tipo, tudo era zumbi. E, tipo, uma hora as pessoas cansam, sabe? Ele tava falando disso lá com a gente. Eu falei... Pô, será que é verdade? The Walking Dead tá fazendo o maior sucesso. E eu acho que foi a época que eu comecei a ver The Walking Dead na Band, inclusive, que tava lá
o governador. E, tipo, na época, assim, na escola, o pessoal era mó fã de The Walking Dead. Tinha gente que tinha moletom de The Walking Dead. Tinha uma menina na minha sala que comprou os quadrinhos de The Walking Dead, inclusive. Doideira. Mas, né, hoje em dia, zumbi deu uma boa saturada mesmo. Hoje em dia, ninguém mais... Acho que não tem mais, né? Coisa nova saindo que tem zumbi. O hype agora, assombração e entidade. Mas isso também já tá passando, tá ligado? As assombrações e entidades. Cresceu tanto e tão rápido porque o momento que a cultura pop vivia quando ela estreou era o melhor momento possível. Talvez vocês não saibam ou não se lembrem, mas os anos 2000 foram a era de ouro dos zumbis. Arrisco dizer que zumbis são pros anos 2000 o que a Marvel foi pros 2010. Uma moda que teve início por volta de 2002 com o sucesso do 28 Days Later e infestou todas as mídias possíveis. Os filmes eram um sucesso em bilheteria. Jogos sobre eles foram um dos maiores sucessos da época. Tanto que até jogos que não eram de zumbis... Vocês lembram de um filme, Meu Namorado é um Zumbi? Muito foda, cara. Tinha aquele ator que fez Skins. Doideira esse filme, cara. Dei muita risada. Foda. É engraçado. Um dos maiores sucessos da época. Tanto que até jogos que não eram de zumbis tinham um modo zumbi. Eles apareceram nos animes, nos desenhos, na música, e até a Marvel e a DC se renderam à moda. No entanto, ainda faltava uma série dedicada aos mortos-vivos. E em 2010, a moda dava seus primeiros sinais de cansaço. Até porque eles não são criaturas que dão espaço para interpretar de muitas maneiras diferentes. Então parecia que as ideias estavam se esgotando. Os gêneros das obras também sempre se prendiam em terror, comédia ou ação. Aí entra a série que apresentava uma versão do apocalipse ainda não explorada a fundo, que era o drama. A tragédia. A primeira cena da série era uma criança zumbi e o protagonista tendo que matá-la. É triste, algo que não se via em outras obras. A ideia era mostrar como pessoas reais reagiam ao apocalipse zumbi real. Não era sobre uma grande conspiração do governo, mas sim sobre um xerife em busca de segurança para sua família. O foco não era matar os zumbis, mas sim como os personagens lidavam com as situações provocadas pelos zumbis. Eles lidavam com a perda, constante insegurança, dilemas morais, tudo enquanto procuravam maneiras realistas de se proteger. Essa ser uma ideia inovadora para a época só prova o quanto o gibi já era à frente do seu tempo, tendo criado essa visão em 2003. Essa nova narrativa, esse novo olhar apresentado ao mundo, deu novo fôlego para a moda, que recuperou suas forças. Agora o tema favorito era o apocalipse zumbi melancólico, sendo The Last of Us o maior exemplo dessa visão. Por isso sinto que foi o melhor momento possível, abordando um tema que as pessoas ainda... Um bagulho de zumbi novo que fez sucesso foi The Last of Us, né? Mas tecnicamente ele não é novo, porque o jogo já existia. Mas é novo, porque a série é nova. Mas muito boa, assisti, muito boa. Gostavam muito, mas que estavam começando a enjoar justamente por tudo parecer igual e dando uma visão completamente nova num formato ainda inexplorado, um seriado. O problema era quem estava produzindo esse formato. O criador do gibi é Robert Kirkman, mas o criador da série é Frank Darabont. Pra quem não conhece, ele é o diretor dos filmes Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Currículo magrinho, né? Ele era um fã da história em quadrinhos e tinha um sonho de trazê-la pra televisão. Em 2005, tentou produzir pelo canal NBC, mas a ideia foi recusada. Depois tentou pela HBO, mas a ideia também foi rejeitada, porque acharam a história muito violenta. Estamos falando da mesma criadora de Game of Thrones. Por fim, ele foi... Caralho, a HBO achou alguma coisa violenta. Que isso, irmão? Tem algo de errado. Até o canal AMC, que aceitou a ideia quase de primeira. E spoiler, esse é o motivo pra série ter dado errado no futuro. A AMC é uma péssima produtora. O próprio diabo encarnado com 2 cifrões nos olhos. Ela não vê problema em sacrificar a qualidade dos seus programas em troca de poucos milhões a mais, fazendo de tudo pra economizar e lucrar. Suas melhores séries, Breaking Bad e Mad Men, só escaparam disso porque elas não eram produzidas pela AMC. Só passavam no canal. Breaking Bad era produzida pela Sony e Mad Men pela Lionsgate. The Walking Dead, infelizmente, não teve... Nossa, imagina se Breaking Bad fosse produzida por esses caras. Algumas séries têm sorte, né, rapaziada? Outras nem tanto. Porque, porra, Breaking Bad é muito foda. Imagina se eles tivessem uns caras que não ligassem e só quisessem ganhar o dinheiro. Breaking Bad ia ter umas 20 temporadas, tá ligado? Ia ser bem
ruim. Mesma sorte e era produzida pela própria AMC. Os problemas disso não viriam a aparecer na primeira temporada. O canal pediu 6 episódios e deu um bom orçamento para cada um deles. Não era no nível HBO, que podia oferecer até o dobro do orçamento, mas considerando que a chance de dar errado era bem grande, 3 milhões parecia um ótimo valor. Em todo seriado existe um showrunner, que é a pessoa de maior ranking na produção e tem todo o controle criativo sobre a série. O showrunner aqui era o próprio Darabont. Sendo um fã da obra original e com conhecimento do que estava sendo adaptado, ele era a melhor pessoa no mundo para essa função. Isso é bem refletido na primeira temporada, que foi aclamada pelo público e pela crítica logo na estreia. Por ter apenas 6 episódios, ela é a temporada com o melhor ritmo entre todas da série. Muita coisa acontece muito rápido, sem enrolação e, acima de tudo, bem escrito. Ela faz um ótimo trabalho em introduzir a história e o mundo que eles vivem, estabelecendo as regras Julguei o careca muito rápido, então. Foi mal. básicas de sobrevivência que eles seguiriam até o fim da série, definindo as características e a maneira como os zumbis agiam, e apresentando os personagens e as diferentes dinâmicas entre eles. Embora não seja a melhor das temporadas pela história ainda estar no início, eu a considero muito boa e bem sólida. O sucesso e boa experiência durante a produção levou o Darabont a dizer que ele amava trabalhar com a AMC. Mas essa opinião não viria a durar muito tempo, porque no ano seguinte, os problemas iniciaram. Visto o sucesso repentino, a AMC pediu uma temporada mais longa, com 3 episódios. Porém, o orçamento de cada episódio seria reduzido em 20%. O esperado era que o orçamento aumentasse com o sucesso e não com... Fez sucesso. O que a gente faz? Investe mais. Acho que não. Vamos testar. Vamos fazer mais EP, só que com orçamento menor, porque vai ter mais EP, né? Parece uma boa ideia. Ao contrário, isso causou a demissão de vários membros da equipe que foram substituídos por freelancers. Além disso, o elenco era maior, então ficou difícil produzir tudo como o Darabont queria, com apenas aquele orçamento disponível. E após 1 mês de produção, ele pediu demissão. E Glenn Mazzara, um dos produtores, assumiu como showrunner. Meus parabéns aí pro careca. Ele viu que tava dando merda, que não ia ficar como ele queria, ele vazou. Foda. Pra comprovar de uma vez que a AMC é o diabo na Terra, eles passaram a fingir que a série The Walking Dead não dava lucro e estava tendo prejuízos a cada temporada. Por que eles fariam isso? Porque assim eles não precisavam pagar royalties pro Darabont. Ele não recebeu nenhum centavo deles até 2021, quando chegaram num acordo judicial e a AMC teve que pagar 200 milhões de dólares a ele e a sua empresa. Ai. Bem feito, coitado. A série fez sucesso aí, a primeira temporada, por causa dele. Não ajudaram ele, ainda queriam não pagar ele. Coitado, mano. A temporada, então, teve mais episódios, orçamento menor e uma mudança repentina de showrunner, resultando numa temporada mais fraca que a primeira. Apesar de ter alguns dos melhores momentos do programa, principalmente com o Shane, que carrega a temporada nas costas, ela é entediante, com menos coisas acontecendo, menos ação e episódios fillers. Em defesa da série, o arco da Fazenda é o pior dos gibis. Mas adaptar 4 volumes da HQ em 3 episódios é burrice. A primeira temporada são 8 volumes em 6 episódios. Olha a diferença. A história ficou estendida e diluída, não se moveu tão rápido quanto deveria, e por isso passou a sensação de que vários episódios eram inúteis. Esse é um problema que The Walking Dead iria sofrer até seus últimos suspiros. Tinha muito episódio. As temporadas seguintes tinham 16 episódios cada, com as 2 últimas tendo 22 e 24. Isso machucou a série. Uma história que podia ser sólida se fosse contada em 10 episódios, assim como Game of Thrones, era forçada a ser diluída em 16, porque assim dava mais dinheiro pra AMC. Afinal, mais episódios, mais espectadores. Mas... Nossa, cara. Na segunda temporada também teve greve de roteirista, o que afetou bastante também. Parece que essas greves de tempos em tempos, elas acontecem, né? Ano passado teve também. Pô, velho, mas isso não se faz com a série, tipo, chamar o público de idiota, tá ligado? E talvez seja mesmo, porque continuou fazendo muito sucesso por muito tempo. Mas eu não posso opinar se é bom ou ruim, porque eu não assisti. Eu só fui assistir a parte lá do governador e ainda assim eu não vi muito, então eu também não posso opinar muito. Mas sacanagem eles fazerem isso. Diminuir sua popularidade. A parte boa ofuscava muito a parte ruim. E na terceira temporada, a série atingiu seu ápice no quesito história. E o motivo tinha nome e sobrenome: Governador.
Dessa vez eles tinham um vilão de... Nossa, isso aqui já foi na 3ª temporada? Eu achava que era, sei lá, na 5ª. O motivo tinha nome e sobrenome. Governador. Dessa vez eles tinham um vilão de verdade, um rosto inimigo, um antagonista racional que representava uma grande ameaça aos heróis. O sentimento que eu tenho é que eles aprenderam a fazer a série, combinando a ação e o ritmo acelerado da 1ª temporada com o desenvolvimento de personagens da 2ª. Pra mim e muitos outros, a 3ª é a melhor temporada do programa. Eu só não consegui encontrar informação de se o orçamento voltou ao normal. Eu sei que ele viria a voltar, só não sei quando. Mas enfim, aqui a gente viu o quão boa a série podia ser. E nisso ela teve uma explosão em popularidade. Depois do sucesso, houve outra mudança de showrunner, com o Mazara pedindo demissão devido a diferenças criativas com a AMC. Nisso, Scott Gimple, um dos produtores, assumiu como novo showrunner. E ele era uma pessoa bem dedicada a estragar a série. A primeira metade da 4ª temporada é muito boa, encerra o arco do governo. Nossa, agora que ele tá mostrando, eu acho que eu lembro disso. Da cadeia, né? Eu lembro do Chris e Greg morrendo. Que eles estavam tentando fechar o lugar. Governador. O abrigo deles na prisão é destruído e durante a fuga os personagens se separam. Nisso eles ficam divididos e tentam se encontrar. Isso é inédito na série porque até então quase sempre todo mundo estava junto. Agora temos várias histórias de vários personagens diferentes acontecendo simultaneamente. Algo comum em séries. Game of Thrones, que é da mesma época, era assim, com cada episódio mostrando um pouco de cada história e personagem, fazendo com que tudo progredisse junto e igualmente. Já no formato de Scott Gimple para The Walking Dead, as histórias eram divididas por episódio, tendo episódios inteiros dedicados a cada uma delas, porém alternando entre as histórias e contando de forma não linear. Ficou confuso? Bem-vindo ao clube. Pra explicar direito, só ilustrando. O 9º episódio é sobre o Rick, Carl e Michonne. Nenhum outro personagem principal aparece além dos 3. Já o 10º é sobre o Daryl e a Beth. Aí no 11º voltamos para a história do Rick, continuando ela exatamente de onde tinha parado no 9º episódio. E o 12º volta para Daryl e Beth. O 13º já é dividido entre a história do Daryl e Beth e a do grupo da Maggie. E para fechar, o 14º é sobre a Carol. Só no episódio 15 a gente vê a continuação da história do Rick. 4 episódios depois. 4 é um mês inteiro. Isso prejudicava e desacelerava o enredo da série, semanal, deixando os espectadores frustrados. Porque a história principal é a do Rick. É o que o Rick tá fazendo. Os fãs estavam envolvidos nessa história, mas com esse formato perdiam todo momento. Agora precisavam esperar semanas pra saber o que acontecia. Não que as outras histórias sejam ruins, elas só deveriam ser contadas ao mesmo tempo que a principal. Sabe, igual uma série. Durante a 4ª temporada, essa igual uma novela, não incomodou tanto, porque era uma novidade. Os episódios... Faltou o cara aprender com a Globo. Tem o arco lá principal, tem a galera da comédia, tem o pessoal que é vilão. Aí vai intercalando cada coisa. Aí. Até que eram bons, e no final todas as histórias se ligaram, meio que fazendo valer a pena. E parecia que esse formato só ia ser usado naquele momento, o que não foi o caso. Essa estrutura deveria ser repetida várias outras vezes, causando danos permanentes e irreversíveis à popularidade da série. Mas isso só aconteceria depois, porque na 5ª temporada The Walking Dead atingiu seu ápice em popularidade, tomando o tão aguardado posto de série mais assistida no mundo. E com méritos, porque apesar dos problemas, ela sempre conseguia se recuperar. Até que veio a 6ª temporada. É meio complicado explicar o que aconteceu, porque eu não acho ela uma temporada ruim. As histórias alternadas estavam acontecendo novamente, e foi essa temporada que deixou claro o quanto essa estrutura prejudicava a série. Tudo estava arrastado e tinha algumas histórias que não eram nem um pouco interessantes, forçando com que os episódios bons de verdade acontecessem uma vez por mês. E nessa altura já dava pra perceber que o Scott Gimple e seus capangas queriam de todas as maneiras chocar a audiência, na tentativa de aumentar o hype nas redes sociais, criando cenas e momentos desnecessários, mas que causariam e deixariam todo mundo chocado. Pô. Tá vivão. Tenso, rapaziada, tenso, mas é culpa da internet também, se parar pra pensar, né? Os caras pensam, pô, tudo que nós faz aí de chocante, a galera hypa na internet dá mais público, vamos fazer mais clickbait. E aí que deu caralho mesmo.
Vivão! Começou devagar, calminho, lá na 5ª temporada, sem ser nada muito na cara, até que no 3º episódio tivemos a coisa mais cretina que a série já fez. Até esse momento. A série era conhecida por seguir o padrão Game of Thrones, Ninguém Está Seguro, onde personagens importantes podiam morrer a qualquer momento. Com exceção de alguns. Alguns personagens pareciam estar bem protegidos pelo roteiro. Então as mortes passaram a ser reservadas para os novos personagens, dando a impressão de que eles eram criados só para serem mortos e chocar a audiência. E para uma série que já durava 6 anos, meio que... Cara, isso é uma coisa que eu sinto muito em Stranger Things. Nossa, totalmente diferente, né? Mas, tipo, por exemplo, quando o Fred... Alerta spoiler. Fred, o cara roqueiro lá, apareceu a primeira vez em Stranger Things, lançava semanal. Eu olhei pro Bankai e falei, esse moleque vai morrer. E ele morreu. Porque Stranger Things sempre faz essa fórmula. Eles botam um personagem muito da hora, carismático, faz todo o grupo se importar com ele, os espectadores se importar com ele, e matam esse personagem depois. A mesma coisa que tinha acontecido com aquele gordinho que tava saindo com a mãe lá, a Winona Ryder lá. Ele fez, tipo, todo mundo gostou dele, ai, como ele é da hora, como ele é incrível, ele vai lá e morre, tá ligado? E chocar a audiência dos personagens, dando a impressão de que eles eram criados só pra serem mortos e chocar a audiência. E pra uma série que já durava 6 anos, meio que nada chocava mais. Mas em vez de compensarem isso com um bom roteiro, nem eles dói decidiram mais compensar com um choque ainda maior que mataram um personagem secundário. Mataram o principal. Um dos favoritos, na verdade. Mataram a maldita Glenn. cena da lixeira, em que Glenn e Nicholas são cercados por vários zumbis. E após o Nicholas atirar em si mesmo, ele cai, derrubando o Glenn e fazendo com que ele fosse devorado vivo pela Horda. Quando isso aconteceu, os fãs ficaram loucos. Eles finalmente conseguiram a comoção social que tanto queriam, mas não a que esperavam. Na Aí ele verdade, fica vivo, era uma né? comoção pra xingar a série. Os fãs se dividiram em 2 Não grupos. Os que acharam a morte do Glenn péssima, sem sentido, sem motivo e ainda por cima por culpa de outra pessoa. E os que achavam que a morte era falsa, porque o ângulo não mostrava os zumbis devorando, só o sangue jorrando. E o cadáver claramente estava em cima dele. No fim, os 2 grupos estavam certos. Foi uma morte horrível e foi uma morte falsa. Era os zumbis fake. devoraram o cadáver em cima do Glenn, que deslizou pra debaixo da E tipo, lixeira. isso aqui eu já não assisti. Eu não assisti isso aqui. Mas eu fiquei sabendo da treta, tá ligado? Eu fiquei sabendo que, tipo, o pessoal ficou muito puto dele ter morrido e dele ter voltado. E que porra, tá ligado? E daqui depois ele morreu de verdade e a galera continuou não gostando. E, tipo, não era pra ele ter morrido daquela outra vez, sabe? Eu lembro muito das tretas, assim, do pessoal comentando, ficando revoltado, tá ligado? O problema é que as pessoas só descobriram isso 4 episódios depois. Porque alguém inventou de usar histórias alternadas. As pessoas viram seu personagem favorito morrer e ao invés de ficarem sabendo o que aconteceu já na semana seguinte, foram obrigadas a ver 3 episódios que nem ao menos citavam o Glenn. E uma morte falsa. Nossa, um arco... Depois tiveram que ficar vendo um arco que não faz sentido nenhum. Nossa, deve ter sido tão irritante assistir isso, né? Na época, nesse ritmo. Paia, hein? Paia. O personagem principal, ainda por cima, não é algo que se vê em série boa. Isso deu uma impressão negativa, meio que um tom barato pro programa. E as pessoas começaram a perceber que a série meio que tava perdendo seu prestígio. Mas a temporada ainda cometeria outro erro terrível. Dessa vez no seu último episódio. Após muitos episódios ouvindo o nome Negan e sabendo que tudo de errado acontecia por obra dele, finalmente o conhecemos nos minutos finais da temporada. Ele então faz um longo monólogo, que é uma das melhores cenas da série. Essa é uma cena icônica nos gibis. Parece o Nicolas Cage. Isso! Parece o Nicolas Cage. Lembra? Se eu falar que parece... Não parece o Nicolas Cage. Não parece o Nicolas Cage. Lembra? Falar que não lembra... Que é uma das melhores cenas da série. Essa é uma cena icônica nos gibis. E muitas pessoas, tanto leitores quanto espectadores, já sabiam o que aconteceria quando essa cena chegasse. A morte do Glenn.
Esse spoiler era conhecido por muitos, ainda mais porque o Glenn meio que tinha morrido no começo da temporada, e as pessoas começaram a comparar a morte dele com a morte original. Mas justamente pela morte dele ter sido falsa, que os fãs acharam que outra pessoa seria morta, já que parecia ter mais momentos importantes reservados pro Glenn na história. Não fazia sentido fingir uma morte só pra matar de verdade alguns episódios depois. O que eu quero dizer é que todo mundo tava esperando por isso, até quem já sabia o que acontecia. Eu mesmo tinha lido todos os gibis até aquele momento e tava muito ansioso, porque tudo indicava que iam matar outra pessoa. E os crápulas dos produtores ainda ficaram hypando o episódio, garantindo que um personagem importante ia morrer e que as pessoas ficariam chocadas. E depois de toda a tensão criada na temporada, ter que ver um discurso de 10 minutos com o desgraçado balançando um taco de beisebol como se fosse atacar alguém do nada a qualquer momento, era teste pra cardíaco. E quando finalmente atacou, foi isso que aconteceu. E acabou. Nossa, o sanguinho. Meu Deus. As pessoas tiveram que esperar um ano pra saber quem morreu. E cara, dessa vez não era só expectativa frustrada, Nossa, que lazarento! Meu Deus do céu. Acho que eles nem sabiam o que eles queriam matar. Eles ficaram esperando pra ver o que o público ia dizer pra depois matar. Ah, não, cara. Achei que, tipo, ia demorar mais uns EPs. Não que ia literalmente demorar um ano, cara. Que horror, mano. Era traição pura. Tinha uma promessa de algo grande. Uma promessa que não foi cumprida. Eu lembro que assisti na estreia e nunca vi o Facebook tão revoltado igual esse dia. E com razão, diga-se de passagem. Na época foi o último episódio que eu assisti. Não só por raiva disso, mas porque já tava saturado pra mim. Eu parei até com o gibi. Esse não foi o momento que a maioria desistiu do programa. Isso aconteceria depois. Mas foi o momento em que muita gente perdeu a confiança. E começou a perceber que era só questão de tempo até dar merda. Uma ressalva importante, algumas das reclamações que eu vou citar a partir de agora, eu não vivi na época. Então eu vou mesclar um pouco da minha interpretação pessoal, porque eu assisti a série algumas semanas atrás para poder fazer esse vídeo, com algumas opiniões que eu encontrei na internet. Tá bom. A 7ª temporada começa com um episódio que eu preciso dizer, é muito bom. A gente vê a resolução do mistério, ele matou o Glenn e o Abraham, e o restante serve como uma bela maneira de tornar o Negan no personagem mais assustador da série. Ainda bem que eu não assisti na época, porque eu ia continuar vendo por mais alguns anos. E ia me arrepender muito, porque esse episódio iludiu mais que Mulher Cacheada. Ele foi tão bom que deixou o público confiante de que a série voltaria aos seus dias de glória, o que infelizmente não aconteceu. A 7ª e a 8ª temporada são uma das coisas mais tenebrosas de chatas que eu já assisti na minha vida. 2 temporadas assassinadas pelas narrativas alternadas e história diluída para preencher 32 episódios. São arrastadas, são lentas, são burras. Assistir isso virou uma tarefa para mim. E eu tenho certeza que foi assim com muitas pessoas. Porque o programa caiu de 21 milhões de espectadores na estreia da 7ª temporada para 6 milhões na estreia da 9ª. Esse foi o efeito da 7ª. Nossa, então tipo assim, até que se manteve bem por bastante tempo, cara. Depois que a galera, cansou, tá ligado? Na estreia da 9ª. Esse foi o efeito da 7ª e 8ª temporada de The Walking Dead. Você guarda o celular? Provavelmente só o fizeram porque já tinham investido muito tempo pra desistir. Eu jogo igual tudo fora. Casamento abusivo. A gota d'água pra maioria das pessoas foi na metade da 8ª temporada, quando numa tentativa desesperada de conseguir alguma comoção do público, decidiram matar o Carl. Totalmente do nada. O personagem nem morre no gibi, ele é um dos poucos que fica vivo até o final. E além de ser uma decisão burra, ela é mal executada. Esse é o Carl Grimes que a gente tá falando, e você quer me dizer... Pô, eu acho tão bonitinho esse ator. Ela é mal executada. Esse é o... Ele é, nossa, bonitinho, né, velho? Mas, porra, mataram o moleque. Aí é foda. Pô, mas ele era pica, não era? Tipo assim, pra uma criança, assim, pô, viveu no meio dos bagulhos já tendo zumbi e tal. Ele era mó pica. Mataram ele, velho.
parece que mataram pra não ter que pagar mais pra ele. Meu Deus, ele pediu um aumento do cachê e os caras negou e aí mataram o personagem, mano. Cara, mas que mãos de vaca, né, véi? Em vez... Nossa, quando o bagulho tá dando certo, o negócio é investir mais. E aí dá certo, os caras, tipo, começam a ficar pão duro e negar as coisas, gente. Puta que pariu, hein? Aí é foda. É o Carl Grimes que a gente tá falando, e você quer me dizer que ele morre com uma mordida de zumbi? Quando ele era criança, ele escapava de coisas muito piores, e agora que ele é adulto, ele perdeu 80 pontos de QI e não consegue nem ganhar de um zumbi na força. É uma morte ele perdeu no sem X1. significado. Ele literalmente Sacanagem. morre pra nada. Foi um insulto pro personagem e pros seus fãs. Não tem outra explicação a não ser que tentaram fazer isso pra chocar e recuperar os espectadores perdidos. A história da série E aí que se fuderam, porque mataram o personagem que a galera gostava, né? Aí é foda. Constrói pra isso acontecer. Não tem nada que nem remotamente justifique isso ter acontecido. E o ator do Carl nem queria sair da série. A produção disse pra ele antes de renovar o contrato que planejavam tê-lo na história por muito tempo, só pra demitir ele um dia antes do seu aniversário. Isso causou uma polêmica grande, porque ele se planejou financeiramente contando que ficaria na série por muito tempo, chegando até a comprar uma casa perto do estúdio. Muita sacanagem. Nossa, velho, tadinho. Meu Deus, o cara comprou uma casa perto do estúdio porque ele achou que ele ia ficar trabalhando muito tempo. Pensou, nossa, melhor eu já morar perto, né? Vou ter que vir pra cá todo dia. Aí um dia antes do aniversário do menino, demitiram ele com uma morte ruim desse jeito. Nossa, todo castigo é pouco pra essa produção, cara. Gente... meu bonde, estamos contra a MBC, é esse o nome? Já até esqueci já. Produtora patética, canalzinho patético. Que isso, cara? A temporada marcou o fim da linha. Não colo com eles, não. Que a essa altura era considerado pelos fãs como sinônimo do fracasso da série. E frequentemente pediam sinônimo de fracasso? Toma. Demissão. Embora não tenha sido exatamente demitido, ele deixou a série para produzir outras coisas relacionadas à franquia. Sim, franquia. Eu ainda vou chegar lá. A 9ª temporada trouxe Angela Kang, uma das roteiristas mais antigas do programa, como a nova showrunner. E é triste o que aconteceu porque ela conseguiu melhorar a série. Só que não tinha ninguém pra assistir mais. Assim, não era o mesmo nível que as primeiras temporadas, mas... Ficou legal. Mas já tinham se passado os 9 anos e alguns anos foram só enrolação e decisões ruins. Todo mundo perdeu o interesse. Pra piorar, o ator do Rick ainda pediu pra sair da série. O seriado estava sem o seu protagonista e sem aquele que seria o seu substituto. Nossa, mas se ele pediu pra sair, como é que fizeram o spin-off com ele? Ele falou, ah não, a série não quero, mas um spin-off até faço. Que isso, cara? Nossa. Pô, verdade, né? E o filho dele, que poderia ser o sucessor, mataram. O seriado estava sem o seu protagonista e sem aquele que seria o seu substituto, o Carl. E agora tinham que se virar sem eles. E o pior é que se viraram, cara. A Angela conduziu muito bem a série. Mas nada que ela fizesse podia recuperar algo do seu saturamento. Tanto da série, quanto do tema zumbi. E já era algo morto. Eu juro que não foi um trocadilho. Gradualmente a audiência... Eu tentei fazer esse trocadilho também, irmão, mas pelo jeito ele não funciona muito bem. Zumbi. E já era algo morto. Eu juro que não foi um trocadilho. E gradualmente a audiência foi caindo de 6 milhões para 2 milhões de espectadores. E de novo, uma pena. Porque a Angela fez 3 temporadas boas. Com exceção de 3 problemas. Nossa, 3 temporadas ainda? Meu Deus! O da 10ª é o menos grave. E são os episódios feitos durante a Covid. Eles são ruinzinhos. E ainda por... Nossa! Até 2021 eles estavam fazendo ainda? Caraca, não sei. Eu acho que o vídeo Efeito Mandela tá mexendo com a minha cabeça. Porque eu tinha a impressão de que tinha acabado há mais tempo. Caramba. Por cima tem 2 lá que são os piores episódios da série. Mas eu perdoo porque o último episódio desses da Covid é sobre o Negan. E é um dos melhores episódios da série. Os outros 2 problemas já são maiores. E a culpa é inteiramente dela. A AMC. Meu Deus.
A série dava muito dinheiro pra acabar. Então a solução foi imitar a Marvel e fazer uma franquia de universo estendido. Já tentaram isso antes com Fear the Walking Dead e World Beyond. Esse último, se você não conhece, é um drama adolescente sobre o apocalipse zumbi. A diferença é que a AMC passou a planejar spin-offs com os personagens principais do programa, e isso causou os outros 2 problemas no período Angela Kang. O primeiro sendo na 9ª temporada, no emocionante episódio de despedida do Rick. Ele se faz de isca para levar uma horda para longe de Alexandria, mas no caminho é gravemente ferido e começa a ter alucinações com várias pessoas do seu passado. E no final se sacrifica numa ponte para proteger os outros sobreviventes. Uma morte digna de um herói morrendo para proteger quem ele ama e um lindo episódio de despedida. E tudo isso que eu falei é estragado no final do episódio, que mostra que mais uma vez fizeram uma morte falsa. Ele está dentro de um helicóptero e sendo levado para bem longe, onde vai participar de um spin-off com a Michonne. E o último problema é o último episódio. Nossa, então na 9ª temporada ele pediu pra sair da série, mas aí já tinha um spin-off preparado pro cara, ele foi salvo de helicóptero, o deus ex-máquina do negócio. Ah, que bosta! Meu Deus do céu, velho. Da série, que por incrível que pareça, após 12 anos, não é um final. Ele age apenas como um fim de temporada comum, Nossa, que os mocinhos enfrentam o vilão da vez. Quem são essas pessoas? Tentam destruir o seu abrigo. Nenhum personagem tem seu ciclo concluído, suas histórias não têm nenhum encerramento e nada de significativo acontece para justificar que esse é o fim da série. E esse sentimento de inconclusão é explicado em seus últimos filha da minutos, Michonne? quando o Rick aparece de novo pela primeira vez em 4 anos, fazendo um discurso que basicamente é um trailer, quase uma propaganda pros novos spin-offs. Esse final não satisfez ninguém que assistiu a série. Fizeram um trailer no final da série pros spin-off, cara. Nossa, que bosta, mano. Por todo esse tempo, porque nem é um final. Só ficou feliz quem tava torcendo muito pra acabar logo, pra poder sair dessa tortura. Acaba, pelo amor de Deus, acaba. Vida. Sou eu. Tô falando de mim. Acaba, eu quero fazer um vídeo, acaba, pelo amor de Deus, tô tendo que ver tudo. Acaba. Eu tô falando de mim. Eu sou o Matheus 505. Eu, como fã do gibi, não posso deixar de comparar o quão irônico foi o final da série em relação ao final original. Ambos foram criticados, mas o do gibi foi pelo motivo oposto. Ele começou em 2003 e se encerrou em 2019, mas as pessoas sentiram que, e eu não tô zoando, acabou muito cedo. O último volume foi o 193 e se passa 25 anos após o 192. E mostra um Carl adulto com a sua família. Por incrível que pareça, o gibi ainda tinha muita história pra contar. A maioria sobre o Carl, que nesse momento estava se tornando lentamente o protagonista. Os fãs acreditavam que a história podia durar mais 10 anos. O que aconteceu, aparentemente, foi que Robert Kirkman literalmente se cansou de escrever The Walking Dead e resolveu encerrar a história prematuramente. E digo isso no sentido literal da palavra, porque pegou todo mundo de surpresa. Ele não deu nenhum aviso, só terminou com o gibi do nada. Eu mencionei isso pra destacar o quão prejudicial foi matar o Carl, que era o futuro nítido do programa. E pra mostrar a diferença que o público trata The Walking Dead quando é bem escrito e tem um bom ritmo. A resposta pra onde deu errado pode ser em vários momentos. A morte do Carl, a aparição do Negan, a falsa morte do Glenn, a invenção das histórias alternadas e até o momento em que eles assinaram um contrato com a AMC. Então, se algum dia alguém te perguntar o que deu errado com The Walking Dead, responda: é complicado. O canal Matheus 505 é uma produção independente e conta com uma campanha no site do Apoia-se para sobreviver. Se quiser me ajudar a fazer mais vídeos e ainda aparecer nos créditos deles, o link para a campanha está na descrição e no comentário fixado. Queria agradecer em especial aos apoiadores Renato C. Francisco, Figuri, Vigório Bravo, Hugo Luiz Gomes de Souza, Stais DK, Thiago Blad, Ismael Edésio e Guizão Tubarão. Guizão Tubarão, foda, nome foda. Quanta gente. E acabou. Rapaz. Ó, tem um vídeo de história completa aqui. Rapaziada, eu pelo menos tenho boas memórias de The Walking Dead, assim, eu
Tipo, descobri que acabou faz pouco tempo. Eu tinha a impressão de que fazia mais tempo que tinha acabado. Tudo por causa de dinheiro. Foi tudo por causa de dinheiros. Oh my god. Mataram o Carl literalmente, foi literalmente matar o legado do Rick. É o filho dele, né, véi? Pai, ainda mais que, né, no material original ia ser com o Carl que ia continuar o negócio. Mas sei lá, acho que deve valer a pena ainda assistir, nem que seja ali até a 5ª temporada, né, que o pessoal fala. E depois desistir. Depois... É que é aquilo, né? Viva o suficiente pra... Como é que era aquela frase mesmo? Morra enquanto um herói ou viva o suficiente pra se tornar o vilão. Você vê que todas as séries que se arrastam muito mais do que deveriam, elas ficam ruins. Tipo The 100, The 100, né? Eu assisti desde o começo, desde a primeira temporada de The 100. E, cara, as últimas temporadas são tenebrosas, tá ligado? As primeiras são, tipo, muito legais. E daí eles começam a meter um monte de coisa no meio. O final é paia, tudo paia. Então é aquilo, né? Seja uma série curta e boa, bem planejada. E não uma série longa, caça-níquel, tá ligado? Mas enfim, né? Eu não faço séries. Se eu fizesse, talvez eu tivesse outras opiniões. Mas como eu não faço, como uma pessoa que só assiste... E olhe lá também, né? Não são todas que eu assisto, né? Como uma pessoa que só assiste, essa é a minha opinião. Bom, mas é isso. Um salve para todos os fãs de Breaking Bad e os fãs de The Walking Dead. Passou no mesmo canal, né? Que pena. Mas um dia eu podia ter vontade de ver de uma vez, sabe? De ver do começo certinho. Mas não veria até o final. Não veria até o final. Acho que veria até onde as pessoas falam que é bom e tá bom, tá ligado? Mas é isso, quem tá vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve, seja membro, R$2,99 e me segue nas redes sociais, é a Katia Flávia, segue lá.